Olá, boa noite. Estamos agora, então, entrando no nosso último bloco. Infelizmente, né? Porque vocês viram aí, vocês que acompanharam o programa Sim Solution, viram que a gente trouxe só convidado top hoje, gente que realmente entende do assunto. Nós tivemos aí no primeiro bloco a Ana falando sobre a retomada do turismo. No segundo bloco, falando sobre arquitetura de vendas. Depois nós tivemos aí o Antônio falando sobre a saúde, segurança e trabalho, que é tão importante, assuntos super relevantes, né? E agora a gente recebe aqui o engenheiro Marcos Parmigiani, ele vai falar sobre a portaria remota, ele é da M. Parmigiani Consultoria e Projetos Integrados, Mauro. Pois aí, é. ó, coisa, isso aí, esse assunto você gosta, né? Eu também gosto, mas eu tenho que tomar cuidado, porque ninguém sabe mesmo, eu fico tomando bronca o tempo inteiro, porque eu sempre estouro o tempo. Eu não sei se é que eu sou tagarela, se eu sou muito entusiasmado. Não, é que sabe? hoje nós também temos convidados aí que também desenvolveram muito bem a pauta, pessoas inteligentes, né? Interessantes, e, assim, né? Vale a pena, né? Que rendeu muito, né? E o público pede, também, né? você não ia perder a oportunidade de me dar a bronca o tempo todo, né? Então, gente, que vocês não sabem, agora não está ao vivo, você não sabe o que é isso aqui ao vivo, lembra? Isso aqui ao vivo era muito engraçado, nós gostamos muito de estar com vocês, de fazer esse programa. E a gente se diverte demais, e os convidados também se divertiam demais conosco aqui. Agora a gente ficou mais sozinho, né, Eliana? Mas é necessário, né? O isolamento aí, mas a TV Web nos permite estar pertinho de vocês aí. Mas olha, com você vários vê, né? assuntos. As pessoas não vêm aqui, mas nós vamos até eles, né? Em qualquer lugar. Não adianta querer fugir, não. Um tour pelo Brasil aí, e não adianta querer fugir, não. A gente vai lá, você está numa caverna no Afeganistão, é só falar com a gente que logo, logo a gente está aí, tá? Se você tiver um assunto importante, uma solução, uma dica, uma pauta legal, não tem problema. Onde você estiver, lá no Vietnã, não importa, né, Eliana? Muito bem. Vamos lá, então, falar com o Marcos. Marcos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à emissora UpTV. Nós conversamos bastante aí nos bastidores, né? Preparando a tua pauta. Aliás, assim, ele tem diversos assuntos, né, que ele aborda. A gente teve que escolher um, né, na verdade. Mais uma bronca que eu vou levar. Ele tem muito conhecimento na área de segurança, faz diversos trabalhos, já atua há muito tempo, uma pessoa super bem relacionada nesse mercado do condomínio. Isso é muito legal, trazer pessoas experientes que possam trocar, né, conhecimento com a gente, trazer informação de altíssima qualidade, que é o que vai acontecer aqui agora com você, né, Marcos? Muito boa noite, viu? Seja bem-vindo aqui. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Realmente, quando a gente fala de segurança e principalmente condomínios, né, que acaba sendo um foco muito importante, né, são muitas a tecnologia evoluiu muito ao longo dos anos. E também as ações criminosas são cada vez mais sofisticadas, né? Então parece que a gente está sempre correndo atrás, né? As pessoas inventam novas formas e novas situações, novas que aconteceram. Não, um condomínio lá foi assaltado, o cara rendeu o entregador da pizza. Cada vez tem uma situação nova. E assim, as pessoas se sentem muito inseguras. Antigamente as pessoas iam morar em condomínio porque era um sinônimo de maior segurança em relação a morar em residências, né? Mas logo começaram a acontecer problemas em condomínios também. E hoje alguns condomínios, em função disso tudo, acabam tendo que se tornar verdadeiras fortalezas, né? Então o assunto... Na verdade, a criatividade do criminoso é uma coisa incrível, a velocidade com que isso acontece também. Então, eu acredito, e na sua profissão, você tem que estar tentando sempre estar um passo adiante, né, de todas essas novidades, né, porque eles usam de tudo, né, o entregador de pizza, agora com essas coisas do delivery, né, que ficou uma cultura do delivery, né, usavam adolescentes em festa, enfim. Você tem milhares de pontos fracos aí e sempre o maior ponto fraco, que é o próprio condômino. Agora, Mauro, ele vem falando hoje de um assunto que você adora falar, que é a questão da portaria remota, que a gente já debateu muitas vezes aqui, né?
E há muitas controvérsias. E quando ele começou a falar comigo aí no telefone e tal da pauta, eu falei, nossa, o Mauro vai adorar, porque realmente existe muita polêmica, né, em relação à portaria começando remota. pelo nome, que o pessoal chama de portaria virtual, né? Que não é bem seus assim. benefícios, São tem coisas diferentes. Exatamente. Eu queria que ele fizesse essa abordagem agora. Então vamos lá, meu amigo, na missão impossível porque a coisa que mais pergunta pra gente. E afinal, a pergunta é essa, né? A portaria virtual funciona? Aí você começa, poxa, mas não é bem virtual, é remota, aí tenta explicar a situação toda, como é que funciona. E o que eu sempre bato, me corrija se eu estiver errado, que a melhor atitude com relação à portaria remota seria o correto dimensionamento para onde ela será implantada. As pessoas hoje acham que ela é simplesmente uma forma de abaixar o custo do condomínio, e não é verdade isso, porque você tem o custo de equipamento, para você fazer uma boa portaria remota, com a segurança correta. Conta para gente, estou errado ou não? Não, você não está errado. Você menciona algumas coisas muito importantes. De fato, o primeiro approach que leva as meninas... que fez o surgimento da portaria remota, está correta a sua distinção, ela não é virtual, ela é remota, porque, de fato, na outra ponta existe um ser, só que ele está remotamente, mas ele está controlando o seu portão, então eu não gosto do nome portaria virtual, apesar de que é um nome bem aceito também. Bem, a questão é que o primeiro approach é o custo, é a redução de custos, e aí... existe para alguns condomínios, realmente isso é possível. O custo dos porteiros representa uma parte importante da folha, né? A redução nunca vai ser total, porque, via de regra, você precisa ter alguns funcionários ainda, pelo menos um zelador, um administrador e, eventualmente, pessoal da limpeza, que vão ter que ainda atender algumas necessidades do condomínio, né? Então, primeira coisa, sempre vai ter algum custo. O custo do equipamento, depende muito da qualidade do equipamento, é um custo que precisa ser calculado no início de um projeto, mas normalmente a médio prazo ele se paga, entre aspas, né? Agora, a grande pergunta é, portaria remota serve para todo mundo? É indicado para todos os condomínios, né? É aí que eu acho que a coisa começa a complicar, né? É uma febre do momento, tem centenas de empresas, a gente já deve lembrar de vários nomes das pessoas que já viram, e as formas de implantação são diversas, utilizam tecnologias diferentes, com qualidades diferentes, com cuidados diferentes, e então, assim, tem que pensar muito se é o caso do condomínio ou não. Tá? Eu costumo dizer que alguns condomínios que não, por exemplo, tipicamente se fala no número de unidades. Quando você tem muitas unidades, não é recomendada a portaria remota, porque você tem que administrar uma série de eventos de entrada, saída, entrega, tudo mais, e passa a ser muito difícil para uma pessoa que está remotamente, que não conhece o dia a dia do condomínio, fazer todas essas funções remotamente, né? Então, o grande problema que a gente tem percebido é que esse serviço, apesar de ser muito bom para alguns casos, ele tem sido um pouco banalizado, porque exige uma tecnologia sofisticada e existem tecnologias boas no mercado e existem tecnologias não tão boas. O primeiro problema que a gente vê é que, às custas de você reduzir o custo de mão de obra e, consequentemente, do condomínio, muitas vezes a segurança de um condomínio pode ficar seriamente comprometida. Tá? Então, em alguns projetos que nós já acompanhamos de implantação de portaria remota, a gente foi, ao longo dos anos, que a gente já faz isso há alguns anos também, percebendo que a gente sempre foi, antes de ser portaria remota, fomos empresas que faziam a segurança do condomínio. Então, o que acontece é que quando você tira o porteiro que está lá na frente, vendo a cerca, vendo as câmeras e tudo mais, e coloca uma pessoa remotamente, você não pode fazer isso sem reforçar outros tipos de sistemas de segurança do prédio.
Tá? Eu já vi algumas empresas de portaria remota corretamente dizendo que eles não são empresas de segurança, eles são empresas de portaria. Então, o grande risco que eu vejo hoje, que está acontecendo, é essa banalização, além de diversos níveis de tecnologia que dão diversas categorias de segurança, né? Você também tem muito desleixo, simplesmente você automatizando um portão de entrada e saída, uma entrada de veículos com controle remoto, e as pessoas se esquecem que não tem uma pessoa mais na guarita, que aquele cara da guarita, ele é um cara que pode apertar um botão de pânico, ele é um cara que acompanha a entrada de veículos, né? Então, se bem treinado, ele pode ser mais eficiente do que um porteiro remoto. Eu digo muito, viu, Márcio, se você interromper um minuto, que um dos grandes inimigos, né, de toda automatização, não importa qual, né, principalmente voltada à segurança, é achar que um projeto de segurança é ir até a Santa Efigênia, né? Então, assim, eu vejo que é muito complicado a pessoa tem que entender, o condomínio tem que entender, o síndico tem que entender que um projeto de segurança, ele é um projeto, né? Ele é um conceito, né? E que você, a partir do momento que você falou, você tira um ser humano daquela situação, ou seja, que é uma situação presencial, onde ele tem o feeling dele, que talvez um remoto perde um pouco pela distância, né? Ele tem que compensar isso com uma estrutura muito melhor em termos de tecnologia, para você ter o mesmo nível de segurança que você quer obter. Quer dizer, a qualidade de câmeras, a movimentação, a quantidade, os tipos de alertas, de proteções, de câmeras de confinamento, enfim, você tem que preparar o seu prédio e isso tem um custo. E é responsabilidade do condomínio você preparar este prédio para receber uma automatização, seja ela qual for. Desde o portão da garagem, né, que passa a ter, se o cara vai ter ou não vai ter o controle remoto, como é que vai ser, se vai ser aberto pela portaria, enfim, até todas as regras internas de funcionamento do condomínio. E isso daí é um planejamento, é um projeto, né, de automação, nesse caso nós estamos falando da portaria, que depende da complementação e da otimização de todos os serviços que apoiem esse novo conceito. Exatamente. O importante é o seguinte, antes de surgir a portaria remota, a gente observando o mercado de segurança de condomínios, de uma maneira geral, os condomínios já eram muito mal atendidos em termos de projeto. Existem, as pessoas, muitas vezes em reuniões de condomínio, a gente ouve as pessoas dizerem, não adianta pôr sistema de segurança, alarme, se o ladrão quiser entrar, ele entra, rende todo mundo, né? E não deixa de ser um pouco de verdade isso, tá? Por mais que você coloque, você tem lá um super sistema, guarita blindada, tudo. Se um morador sai para passear com o cachorro e ele é rendido, né? E pede, por exemplo, manda o porteiro abrir o portão, o que o porteiro faz? Às vezes ele tem que abrir o portão, né? Então, o que acontece? Existe a possibilidade, sempre vai ter a possibilidade de uma ação, mas o prédio é bem protegido, com projetos integrados que usam as tecnologias disponíveis de uma forma inteligente. Essas tecnologias se complementando, elas vão trazer uma segurança que as pessoas não imaginam. Então, por exemplo, a ideia é gerar insegurança no camarada que está querendo entrar. E gerando a insegurança nesse camarada que está querendo entrar, você consegue o que a gente quer, que é a prevenção, que ele não entre. Então, pelo menos você faz ele optar por uma vítima mais fácil, né? Porque o lance é dificultar essa situação. Você tem que dificultar para o cara, lógico, que vai pegar o cara. Isso inclui, que eu sempre digo, Marcos, e isso é importante, não existe projeto de segurança que funcione se o condômino não estiver contemplado e alinhado com esse projeto, porque é ali que acontece o problema.
Sem dúvida nenhuma. É muito comum a gente ouvir falar que um sistema de segurança depende de um tripé, de um projeto, dos equipamentos de qualidade bem instalados, e do treinamento. Só que esse treinamento não é só do porteiro, é dos condôminos também, muitas vezes, né? E muitas vezes o prédio, inclusive as consultorias fazem, às vezes, manuais de segurança, que levam em consideração as particularidades do prédio, dão treinamento para todos os porteiros e se esquecem de passar essas regras para os condôminos, né? Então, realmente, independente da portaria remota, sempre houve um problema de segurança bastante sério. Você encontra sistemas, vai fazer uma vistoria num prédio para fazer uma análise de risco. Você encontra um sistema de alarme que não funciona, aperta um botão de pânico, simplesmente não funciona, uma proteção perimetral que pode ser ultrapassada com grande facilidade, e uma ausência total da integração inteligente entre sistemas de alarme, câmeras e tudo mais. Então, por exemplo, hoje em dia, com a tecnologia, se houver um disparo remoto, um disparo de alarme, a central de monitoramento remota, ela consegue visualizar, fazer uma verificação visual se está tendo um assalto lá ou não, né? Isso traz uma grande eficácia para o sistema. Essa que é a grande verdade, né? E até uma proteção de sistema, porque eu tive dando eu vi alguma coisa, algumas matérias, que o ataque hoje, a coisa ficou tão complexa, né? E como eu estou falando, né? O criminoso ele vai evoluindo contra nós, não é porque o cara é criminoso que ele é um burro. Ele é um cara que é muitas vezes inteligente, que usa para o crime. Então, por exemplo, você tem ataques virtuais que antecede um ataque físico, né? O cara, se o teu sistema não estiver bem protegido, ele rapidamente ele é hackeado, ele é inutilizado e aí você está vendido. Acabou toda a tua proteção por causa de uma falta de proteção do próprio sistema. Exatamente. E no que diz respeito, quando você coloca a portaria virtual, mas não só na portaria virtual ou remota, né, que a gente fala mais certo, todos esses equipamentos precisam ser protegidos por alarmes, né? É muito comum você ouvir dizer, assaltaram um prédio lá e levaram o equipamento que grava as câmeras, mas isso é o fim da picada, você entendeu? É o fim da picada, não pode acontecer isso de jeito nenhum. Não tinha que estar lá, inclusive, né? A primeira coisa que tem que ser protegida é esse equipamento. Aliás, isso é uma das formas mais simples, você pegar o bandido antes que ele saia, você entendeu? Você coloca tudo protegido numa sala com antecâmera, não tem como o cara entrar lá sem disparar um alarme. Você entende? Então, quando você fala, quando você tem o porteiro, é a mesma coisa quando você não tem o porteiro, tá? Então, o sistema de segurança, só que quando você não tem o porteiro, o cara que está lá na central de monitoramento remota, imagine que ele tem centenas de prédios, cada um com algumas dezenas de câmeras, né? Ele não está olhando para aquelas câmeras todo o tempo, né? Ele não sabe de onde é aquela câmera, se aquela câmera é do primeiro subsolo, do segundo subsolo. Então, não há dúvida que um porteiro presencial bem treinado, ele pode ser mais eficiente e mais eficaz do que a portaria remota. Agora, quem defende a portaria remota tem os seus argumentos. Então, por exemplo, um dos argumentos é que o porteiro não pode ser rendido, porque ele está remotamente, né? Ora, isso é verdade, mas isso não é tão importante, porque o porteiro que está numa guarita bem protegida, blindada, com sensor na porta, por exemplo, o cara para abrir tem que digitar uma senha, esse cara, ele não tem como ser rendido. Se ele for rendido, aciona um monitoramento remoto. Então, esse é um argumento que eu acho mais ou menos importante, esse do porteiro não poder ser rendido, né? Existe um outro argumento importante a favor da portaria remota, que é a questão dos procedimentos. É muito difícil você treinar os seus porteiros, principalmente com troca, que tem com bastante frequência, troca de porteiro, você dá treinamento de todos os processos, e você nem sempre o prédio investe numa mão de obra qualificada, nem sempre essa mão de obra está disponível, ou seja, quem quer trocar um porteiro, às vezes, sabe como é difícil pegar um camarada que tenha condições de ficar lá, né? Então, quando você tem a portaria remota,
você tem procedimentos, o cara que está lá naquela sala de monitoramento, ele não vai abrir o portão, por exemplo, porque alguém é parecido ou achou que ele fosse morador. Então, tem sim algumas vantagens. E existem casos também de condomínios que simplesmente não têm portaria. É um condomínio que nunca teve porteiro e isso traz algumas dificuldades para os condôminos. Isso é uma outra situação em que o que está em jogo não é exatamente a segurança, mas ela pode ser trazida e implementada para dar um conforto de, por exemplo, ter alguém que abra a porta. Então, existem condomínios e condomínios, situações e situações, tudo tem que ser muito bem avaliado e tem que tomar muito cuidado quando você você vai fazer uma implementação, tem que ser feito um projeto integrado de segurança que vai pensar em sistemas de alarme, com vários dispositivos, qualquer dispositivo que for acionar, seja um dedo de pânico, um controle remoto com pânico para o morador poder acionar quando ele está entrando com o veículo, caso alguém se aproveite dessa entrada, intertravamento de portões, biometria associada também na rampa de entrada, diversos dispositivos para detectar se tiver uma tentativa de se burlar o sistema, né? Então, vários sistemas de alarme que, quando acionados, caem numa central de monitoramento, essa central visualiza remotamente as imagens do local. Então, ela tem, por exemplo, um local que antigamente não se colocava câmeras, é o hall social dos prédios. Por que não se colocava? Porque eu tinha câmera dentro do elevador, para que eu precisava pôr no hall social? Hoje, por exemplo, faz todo sentido colocar uma câmera no hall social, porque se você tiver um arrastão, as pessoas são rendidas toda vez que saem do elevador, então começa a ter um acúmulo de pessoas. Então, imagine uma central de monitoramento, e aí também tem que ter um know-how de interpretação de eventos, que ela recebe alarmes, um alarme qualquer, seja originado na guarita, e está tendo um arrastão no prédio. Então, remotamente, você consegue verificar a ocorrência desse arrastão pela presença de um acúmulo de pessoas, né? Então, os sistemas, você integra alarmes com câmeras, com controle de acesso, biometria, que evita... a biometria ela é importante não só para identificar com mais propriedade as pessoas que visitam, mas para tirar um acúmulo de serviço do porteiro, que era um apertador de botões, né? E nesse sentido, o porteiro remoto pode fazer essa função sim, né? Mas ele libera o porteiro para outras funções mais nobres, né? Inclusive de conforto às vezes, recebendo encomendas e tudo mais, né? Então... eu vejo, por exemplo, eu moro num condomínio de alto padrão, com 3 torres, é um condomínio muito bem estruturado. Eu penso que a segurança, a dinâmica, a tua logística de um prédio está muito associada à minha profissão, que é de arquiteto. Às vezes você coloca o prédio numa situação arquitetonicamente extremamente desfavorável para você. O arquiteto ele tem que faz projetos de edificações, ele tem que pensar um pouco mais, né, no porquê que as pessoas estão indo morar no condomínio, que é a segurança, né? Então, assim, aí o cara faz um projeto maravilhoso, só que é o pesadelo da tua profissão, por exemplo, né? Então, eu moro num prédio muito legal, tem uma presencial, né? Tem uma terceirizada ali cuidando de tudo, segurança para todo lado, não sei o quê. Mas aí você tem aqui na hora que entra no prédio, aquele sensor para a porta não abaixar no seu carro, né? E não tem a câmera de contenção. Então, veja só, quantas vezes, assim, eu fiquei um tempo ali que meu controle remoto não estava funcionando, e com uma movimentação grande ali, eu aguardava só uma pessoa entrar, e ela entrou, embicava o meu carro e entrava também. E veja só, eu duvido que uma terceirizada, com a rotatividade da portaria, consiga identificar se eu estou no carro, se sou eu que não estou, se é o meu carro, se é um carro parecido, se não tem alguém no banco de trás do meu carro ou no porta-mala. Enfim, é impossível de você... dessa forma, é um furo absolutamente infantil de segurança que matou a segurança do prédio inteiro. Quer dizer, meu questionamento para eles, né? Foi sempre assim, tá bom, a gente vai investir num negócio fantástico, maravilhoso, né? E aí você coloca um sapão aqui
para entrar por trás de toda a segurança, né? São pontos críticos e que deixa vulnerável uma situação impossível, né? Então, quer dizer, tudo tem que ser um conjunto funcionando ao mesmo tempo, com a biometria do elevador. Eu acho que também dificulta bastante. As pessoas não querem investir. Porque a caro não é tanto assim. Vale a pena, se paga, né? Você ir para o seu andar biometricamente, né? E não apertar só o andar, né? Isso evita um monte de coisas, né? Enfim, e falta isso, falta projeto, sabe? Desde a concepção do projeto da edificação até o projeto da automação. Aí sim você pode falar que a portaria remota ela pode ser uma contribuição enorme e também aumenta o tamanho, a possibilidade, o tamanho de quantidade de unidades, né, Marcos? Exatamente. Essa falta de projeto é o que muita gente já vai se identificar. Você chega no prédio e a gente tem aquilo que a gente chama de colcha de retalhos. Um dia alguém instalou um alarme com botão de pânico, aí vem um outro cara, instalou uma cerca, outro cara instalou umas câmeras, e não houve uma integração disso. Aí, de repente, uma empresa é consultada, ele fala, não, isso tudo tem que ser trocado, e troca tudo, principalmente câmera. O pessoal adora instalar câmeras, né? Câmeras que costumam ser até uma parte das mais caras, fora o controle de acesso por biometria, que é um pouco mais caro também, né? Então, instala-se um monte de coisa separadamente, sem um projeto, e isso fatalmente resulta num sistema que não é eficaz, né? Às vezes são empresas diferentes que fazem. Você falou da questão da entrada do veículo, né? O controle de remoto, que normalmente é uma função de pânico, eu nunca vi uma empresa um condomínio que eu chegasse e tivesse essa função ativada no monitoramento remoto. O que acontece? Existe uma marca muito comum, que a maior parte dos condomínios utiliza, de controle remoto, que não é clonável, isso é uma coisa importante. Antigamente os controles eram clonáveis, então era muito fácil você entrar com o controle clonado. Hoje já existem tecnologias que impedem essa clonagem, e além disso ela possibilita que o morador, e principalmente em portaria remota, isso é muito importante, se o morador vai entrar sozinho, não tem mais o porteiro para ver se na hora que abriu o primeiro portão da clausura, se entrou um pedestre junto, o que o morador faz? Se ele não tem pelo menos um pânico no controle remoto dele para acionar. Então o que acontece? E esse pânico que normalmente está disponível nos controles remotos de 98% dos prédios, simplesmente não é programado pelas empresas que fazem o monitoramento. Por quê? Porque eles acham que vai dar muito pânico falso e aí vai sobrecarregar o atendimento deles. Então, a coisa é muito mal feita mesmo. Existem tecnologias disponíveis que não são usadas para essa situação que você falou, inclusive. Por exemplo, no caso em clausura de veículos, você pode usar dupla tecnologia. Você pode usar um controle remoto, por exemplo, para abrir o portão externo, que já é uma filtragem, porque esses controles são codificados, então não dá para ser clonado. Então pode ser óbvio, você pode ter sido roubado o controle remoto. Então, roubou o controle remoto, entrou no prédio? Não. Você, na rampa, você pode colocar uma biometria, por exemplo. Muitas vezes se adota aquela chamada mão inglesa para que isso seja possível, para que a janela do carro fique próxima do leitor biométrico, e para abrir o segundo portão, você precisa da biometria. E aí na biometria você também tem a possibilidade de ter o pânico, o dedo de pânico que a gente chama. Então existe uma infinidade de coisas para ser feitas, e um projeto, como você bem falou, olha, projeto é tudo. Um projeto bem completo de sistema de segurança chega a ter 30, 40 itens, você entendeu? E aí é o grande problema. A consultoria está se tornando cada vez mais importante, porque as administradoras, os síndicos estão perdidos. O que eu faço? Se eu chamo 10 empresas, cada um fala uma coisa diferente. E um só fala de câmera, o outro fala da câmera mais uma coisa. O que eu faço? Você chama 10, e aí você, como síndico, você tem que fazer, você tem a responsabilidade, você está lidando com o dinheiro das pessoas. Você tem que fazer a escolha certa. E qual é a escolha certa? Como é que eu vou escolher se cada empresa faz uma coisa, né? Então, e se você quiser fazer portaria remota, isso é mais importante ainda, porque a segurança é mais delicada ainda. Então, vai fazer portaria?
pensa, como é que está a segurança do prédio? Que furos que pode ter? Faz uma análise de risco, você entendeu? E aí, tá tudo certo e vale a pena, não tem mesmo jeito de ter o porteiro presencial, temos que partir? Ok, mas antes de implementar a portaria, você tem que pensar, preparar o prédio para isso. E aí o projeto é fundamental para que essas tecnologias integradas consigam trazer eficácia. Porque às vezes você tem um sistema muito eficiente, todas as câmeras são maravilhosas, são 5 megapixels, a imagem é perfeita, só que ela não traz eficácia, porque o prédio foi assaltado do mesmo jeito. E a gente gravou a cara do ladrão com 5 megapixels. Então não adiantou isso, ele não foi eficaz. E quando você tem um projeto, você tem uma integração inteligente sobre o que essas tecnologias podem te trazer de maneira eficaz para o seu condomínio, e muitas vezes isso acaba ficando caro. E aí, novamente, um bom projeto, ele vai trazer a possibilidade de ser executado em etapas, que é uma coisa. Muitas vezes eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Sim, mas com metade desse investimento que foi previsto, eu consigo 80% da segurança, né? Então, aí, até quanto que vale a pena você investir mais? Depende de cada condomínio também. A limitação orçamentária é uma coisa muito importante e aí, mais uma vez, o consultor tem um papel importante e também é um outro grande problema que o síndico e as administradoras se deparam, é como equalizar essas propostas. Porque eu posso fazer um projeto e entregar para uma administradora uma planilha Excel para todo mundo orçar exatamente a mesma coisa, com a mesma marca, com as mesmas quantidades. E aí você vai ver efetivamente a diferença que tem entre uma empresa e a outra em termos de custo, cada uma tem a sua margem, não necessariamente a empresa mais barata é a melhor, normalmente não é. Então, se for muito barata, o consultor vai analisar, mas será que ele está usando aquilo mesmo? Será que essa empresa tem capacitação técnica para implantar um projeto dessa envergadura? Os milagres não existem, né, Marcos? Essa é a verdade, né? A gente tem que lidar com a realidade, preço é preço, materiais bons custam, mas sempre tem equalizar, é importante não só o produto, também como os preços. Complicado, né, Liliana? Infelizmente, Marcos, nós estamos aqui com o tempo já esgotado, né? Estamos finalizando o nosso quadro aqui. A gente teve uma aula aqui, né, já tomei Marcos? bronca, viu? Pensa não, você viu, né? Toda hora agora. É uma aula aqui que a gente teve aqui com o Marcos, dividindo aqui com a gente, compartilhando com a gente aí todo o ensinamento, né? E experiência de anos aí que ele tem. Quantos anos você já tem de experiência nesse ramo aí, Marcos? Pelas minhas contas, 34 anos agora. Caramba! Eu comecei a trabalhar, com segurança patrimonial. Muito eu estava legal. ainda no terceiro ano da Escola Politécnica, eu não tinha me formado ainda. Parabéns aí, porque realmente a gente percebe que você entende bastante do assunto e é muito importante a gente poder trazer esse tipo de informação para o nosso público, que é o síndico, né? O nosso público-alvo aí, que é o síndico. E afinar, né? Em outras entrevistas aí, a gente poder afinar e aprofundar esses assuntos, porque eles têm várias vertentes, várias enfoques, é muito interessante. Não, o Marcos, que não falta pro Marcos é pauta aí, né, Marcos? Experiência aí, né? Fazer várias coisas, né? Então, você está super convidado aí para a gente poder voltar num outro dia. Tem que ser em outras vezes, que a Liliana não deixa de perguntar tudo que eu quero perguntar, e eu fico aqui, não é aquela criança no colégio, sabe? Com aquela cara emburrada. É legal, Mauro. É legal, sim, o convidado, quando ele tem bastante conteúdo, assim, é muito bacana, porque fica aquele gostinho de quero mais, sabe? Aquela coisa de você voltar e falar mais, poder dividir mais com a gente. Então, isso é muito legal. Valeu muito, sim, a sua participação hoje, com certeza. E eu queria que você deixasse seu recadinho para os nossos síndicos, para todo o nosso público que está nos assistindo, por favor. O meu recado é o seguinte: existe tecnologias hoje que podem trazer segurança para o condomínio. Os condomínios, de uma maneira geral, estão mal atendidos em termos de manutenção. Os síndicos não estão sabendo, às vezes, que os sistemas não estão funcionando e que os porteiros não estão sabendo como funcionar. E, na medida do possível, uma boa consultoria vai te trazer segurança para escolher as melhores soluções, né? Implantação de portaria remota,
precisa ter realmente bastante cuidado, precisa conhecer a empresa, né? São diversas soluções, eu não conheço todas, eu conheço algumas boas soluções, outras não tão boas, decisões erradas. Então, a solução, a minha recomendação é muito cuidado, procura ter uma consultoria, uma pessoa bastante experiente e, se possível, comparar soluções com alguém que possa te ajudar a equalizar tanto as soluções como preços e tudo mais. Tá? Parabéns aí pela sua exposição hoje, pela sua participação, e aguardo você aí nos próximos, né, numa próxima oportunidade aí, com certeza. Bom, Muito Mauro, obrigado. estamos aí chegando no final. Queria falar os recadinhos finais aí para todos vocês, né? Primeiramente, a nossa live que teremos amanhã às 15 horas, como nós falamos aí no primeiro e segundo bloco. Estão todos convidados. Todos vocês, né, que participaram aqui do programa também são super convidados para estar com a gente amanhã. É muito importante, vocês empresários, profissionais de diversas áreas, né, e que queiram estar conhecendo um pouquinho dessa cultura Disney, estão super convidados para a gente amanhã às 15 horas aqui na Up TV, com o Frank da Costa, ele que é especialista e facilitador da cultura Disney, estará aqui conosco, aqui diretamente dos Estados Unidos, para nós aqui, tá bom? Uma super chance, oportunidade para todos vocês, né, para vocês poderem conhecer um pouquinho desse trabalho. Nós vamos estar também trazendo a cultura Disney, que é um curso muito, assim... É o sonho do empresário, né, da empresa, né, lá nos Estados Unidos. Como o brasileiro não está podendo entrar nos Estados Unidos, nós temos uma parceria com eles, com o Frank da Costa, que é o senhor responsável por esta maravilhosa divulgação de todo esse projeto. Ele tem algumas palestras que ele dá no curso, inclusive, que ministra lá nos Estados Unidos, e a primeira será conosco amanhã, e vão ser outras oportunidades, às 15 horas. E também depois, dia 27/8, nós teremos também o nosso Sindwork, que é o lançamento também que nós vamos fazer da campanha da violência doméstica, contra a violência doméstica e a violência contra as mulheres também, né? Assuntos assim que a gente teve várias pautas aqui no programa Sim Solution. A gente sabe que houve um aumento significativo da violência nesses últimos meses, especialmente em condomínios. Então, nós vamos discutir esse assunto. Teremos vários convidados importantes, né? 2 palestrantes especialistas no assunto que estarão aqui conosco. Então, você está super convidado, síndico e síndicas, principalmente as mulheres síndicas aí, que vocês estarão na nossa sala VIP. Mulheres, venham para cá participar com a gente, viu? Mas os homens também têm sua vez. Nós vamos estar assistindo na parte virtualmente, e depois, no último bloco dessa palestra, nós vamos entrar no Fórum Sim Solution. Aí os homens também, os meninos também terão sua voz, a sua vez, né? A violência doméstica é algo extremamente importante de ser discutido, e nós teremos, aliás, no próximo programa Sim Solution, nós vamos começar a falar um pouco. Nós temos uma convidada que virá falar um pouco aí a respeito dessa luta importante contra a violência doméstica, e assim nós vamos até o dia do Sindwork, onde teremos aí duas palestrantes maravilhosas, né, Liliana? Isso daí. Bom, gente, queria também deixar aí os parabéns para a nossa cidade de São Bernardo, que essa semana é aniversário da nossa cidade, a cidade que eu nasci, né, que eu tenho muito orgulho da cidade de São Bernardo, sou batateira mesmo, né, neta de italiano, agora cidadã italiana. A gente tem uma colônia italiana em São Bernardo, a festa italiana, que infelizmente esse ano não vai acontecer pela primeira vez. É uma tradição que vem lá da minha avó, né, de muitos, muitos anos, e esse ano, primeiro ano que não vai acontecer, todos os italianos estão muito tristes, porque e nós que italianos que somos a gaude de abraçar, beijar, né? A gente se encontra todos os meses de agosto, né? É uma festa tradicional, que antes acontecia um piquenique bem gostoso, onde cada um levava a sua comida, e hoje era assim, até o ano passado foi feito assim, era uma grande festa, né? Compartilhada com diversas comidas típicas, muito vinho, né? Vinho italiano, muita polenta, muita comida, muita massa, e assim, é muito gostoso. E a missa
também rezada por um padre italiano, com coral italiano, e assim é onde a gente reúne todas as famílias italianas. Então, parabéns a todos os descendentes italianos que moram aqui em São Bernardo do Campo, parabéns à cidade de São Bernardo, parabéns a Orlando Morando, ao prefeito, né, que fez muitas melhorias agora esse ano, e parabéns a todos, né, futuros candidatos aí que estarão vindo para assumir essa nova gestão de São Bernardo também. Estamos aqui todos na torcida que São Bernardo seja uma cidade referência, modelo aí para todas as outras cidades da região do Grande ABC. É importante que estamos perto da véspera de uma eleição, né? Importante que vocês todos lembrem, nós italianos sofremos muito aí ainda misturou com o brasileiro, né, Eliana? Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de ficar perto, conversar de perto. Isso, infelizmente, não está sendo possível. Muitas coisas mudaram. O ABC também vem sofrendo há algum tempo já. Parabéns de novo ao Orlando Morando, que tem feito um bom trabalho. E todos os que vêm a seguir. Em todas as eleições agora, procurem escolher de forma assertiva, saibam quem são os seus candidatos, né? Procure entender o que eles fazem, qual é a proposta, qual é a sua vida, qual é a sua fé, né? Estão ali por qual motivo, não é? E vamos aí limpar a área e fazer um trabalho bacana para São Bernardo. Parabéns, São Bernardo do Campo, por mais um aniversário. Muito obrigada aí à minha equipe, que estão aí nos bastidores, trabalhando. Eu sempre termino fazendo um agradecimento especial a vocês. O teu microfone. Um agradecimento especial a toda a minha equipe técnica que está aí nos bastidores, né? Sempre trazendo a melhor imagem, melhor áudio e sempre trazendo melhor tecnologia para todos vocês. Então, um beijo grande para você. Boa noite, Mauro, e até segunda-feira que vem. Até mais. Boa noite a tchau, todos. Tchau. Até segunda.